As parábolas do tesouro, da pérola e da rede. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 50. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. As parábolas do tesouro oculto no campo e do homem que negocia e procura boas pérolas parecem ter como alvo transmitir a mesma mensagem. Contudo, diferenciam-se quanto a uma notável particularidade. O tesouro foi encontrado ao acaso, por quem não procurava por ele. A pérola foi encontrada somente após uma busca muito diligente por quem buscava boas pérolas. Entretanto, a conduta de ambos os descobridores foi exatamente a mesma. Ambos venderam tudo com o propósito de fazer de sua propriedade o objeto achado. É precisamente quanto a esse particular que a instrução em ambas as parábolas é a mesma. As duas parábolas visam ensinar que, se um homem está realmente convencido da importância da salvação, haverá de desistir de tudo mais para ganhar Cristo e a vida eterna. Qual foi a conduta daqueles dois homens que o nosso Senhor descreve? O primeiro estava persuadido da existência de um tesouro oculto no campo, o qual haveria de recompensá-lo ricamente se ele comprasse o tal campo, sem se importar com quanto teria de pagar. O outro ficou persuadido de que a pérola que havia achado era tão imensamente valiosa que lhe conviria vender tudo o que tinha a fim de adquiri-la. Ambos estavam convencidos de haver encontrado algo de imenso valor. Ambos se dispuseram a fazer um grande sacrifício para que se tornassem possuidores daquelas riquezas. Talvez outras pessoas estranhassem essa atitude. Outros poderiam julgar aqueles dois homens uns tolos por haverem pago tão elevada soma em dinheiro pelo campo e a pérola. Porém, eles sabiam o que estavam comprando e tinham a certeza de que estavam fazendo um excelente negócio. Você pode ver nessa simples ilustração a conduta de um verdadeiro cristão. Ele é o que é e faz o que faz em sua religião por estar totalmente persuadido de que vale a pena. Ele abandona o mundo, despe-se do velho homem, esquece-se das vãs companhias de sua vida passada. Como Mateus, ele desiste de tudo, e como Paulo, ele a tudo considera perda por causa de Cristo. E por quê? Porque está convencido de que Cristo vai recompensá-lo por tudo o que ele estiver deixando para trás. Ele vê em Jesus Cristo um tesouro de valor inestimável. Cristo é a pérola preciosa. Ele fará qualquer coisa para ganhar Cristo. Nisso consiste a verdadeira fé. Esse é o sinal da genuína operação do Espírito Santo. Observe nessas duas parábolas a verdadeira razão para a conduta de muitas pessoas não convertidas. Em se tratando de religião, elas são o que são porque não estão plenamente persuadidas de que vale a pena ser diferente. Evitam a decisão, retraem-se de tomar a sua cruz, vacilam entre duas opiniões. Não desejam comprometer-se, não vêm ousadamente para o lado de Cristo. Mas por quê? Por não estarem convencidas de que essa é a solução. Elas não estão seguras de que o tesouro está bem na sua frente. Não estão convencidas de que a pérola vale tanto assim. Ainda não conseguem tomar a resolução de vender tudo para que possam ter Cristo. E assim, com frequência, acabam perecendo eternamente. Quando alguém não se dispõe a abrir mão de tudo por causa de Cristo,
evitemos de chegar à triste conclusão de que essa pessoa não recebeu a graça divina. A parábola da rede que é lançada ao mar tem alguns pontos em comum com a parábola do trigo e do joio. Sua finalidade é instruirmos no tocante a uma questão importantíssima, a verdadeira natureza da Igreja visível de Cristo. A pregação do Evangelho era como uma grande rede lançada em meio ao mar deste mundo. A Igreja professa que haveria de ser colhida pela rede seria um corpo misto. A rede haveria de apanhar peixes de todo tipo, bons e ruins. No seio da Igreja haveria cristãos de diversas categorias, convertidos e não convertidos, tanto falsos como autênticos. A separação entre os bons e os maus viria com certeza, mas não antes do fim do mundo. Esse foi o relato que o grande mestre deu a seus discípulos a respeito das igrejas que eles haveriam de fundar. É de suma importância que as lições contidas nessa parábola estejam profundamente gravadas em nossa mente. Dificilmente há outro assunto no cristianismo acerca do qual se cometam erros tão grandes quanto esse a respeito da natureza da igreja visível. Talvez não exista nenhum outro assunto em que os erros sejam tão perigosos para a alma. Aprendamos com essa parábola que todas as assembleias de cristãos professos devem ser consideradas corpos mistos. Todas contêm peixes bons e ruins, convertidos e não convertidos, filhos de Deus e filhos deste mundo, que devem ser descritos e tratados de forma distinta uns dos outros. Dizer a todas as pessoas batizadas que elas nasceram de novo, que possuem o Espírito de Deus, que são santas e membros do corpo de Cristo, na luz de uma parábola como essa, é algo inconcebível. Esse pode ser um modo lisonjeiro e bajulador de tratar com as pessoas, mas é difícil que venha fazer o bem ou salvar uma alma. É uma maneira calculada de promover a justiça própria e minar os pecadores dormentes. Tal tratamento subverte o pleno ensinamento de Cristo e é nocivo para as almas. Já tivemos a oportunidade de ouvir tal doutrina? Nesse caso, lembremo-nos da rede. Finalmente, que tenhamos como princípio nunca estar satisfeitos com uma ligação meramente externa com a Igreja. Podemos estar dentro da rede, mas não pertencer a Jesus Cristo. Milhares de pessoas recebem a água do batismo sem que jamais sejam lavadas na água da vida. Muitos participam da comunhão do pão e do vinho à mesa do Senhor, mas nunca se alimentam de Cristo pela fé. Somos convertidos? Somos peixes bons? Essa é a grande pergunta a qual finalmente demanda uma resposta. Dentro em pouco a rede será arrastada para a praia. Então o caráter da religião de cada homem será finalmente exposto. Haverá eterna separação entre os peixes bons e os ruins. Haverá uma fornalha de fogo para os ímpios. Certamente, conforme asseverou Baxter, abre aspas, essas palavras tão claras precisam mais ser recebidas e cridas do que explicadas. Fecha aspas.